Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, aquele que tudo opera e executa, aquele da qual nós depositamos a nossa confiança. Por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, aquele da qual nos ensina a perseverar e tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa fé, da qual, segundo as obras de justiça que ele produz em nós, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Perseveramos até aqui porque nos sustentou o nosso Senhor, porque ele nos capacita, ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. A palavra diz que ele diz que de agora em diante vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E ele é aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Pelo que não somos atingidos, perseveramos dia após dia, porque praga nenhuma chega à nossa tenda. Nós revestimos da armadura do cristão, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingir a espada à cintura ao herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, do qual apagai todos os dados inflamáveis do maligno. Perseveramos dia após dia, segundo aquele que nos capacita, aquele que nos fortalece, porque ele é aquele que nos sustenta, ele é aquele que nos capacita, ele é aquele que opera tudo em nós. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Em relação aos anjos, a palavra nos ensina, ele dá ordem aos seus anjos. Não sejais influenciados por aqueles que ensinam doutrina de anjos, porque essas vãs teologias nada os acrescenta, a não ser a ira do Cordeiro por desprezar a sã teologia de Cristo. Mesmo porque quem dá ordem aos anjos é o Senhor, assim como ele nos ensina. Os próprios anjos nos ensinam a ter reverência, a reconhecer, como assim aquele anjo disse quando contendia com o corpo de Moisés. Ele dizia: o Senhor te repreenda, porque a autoridade da qual nós usamos para pisar serpentes e escorpiões não é nossa, é do Senhor, e ele concede a quem quer, como quer. E perseveramos segundo a humildade daquele que nos ensina que o menor que estiver servindo aqui é grande no reino dos céus. Quando homens de fé tinham um encontro com anjos, a palavra diz que eles se prostravam diante deles e eles diziam: não façais isso, somos conservos como vós, porque a honra e a glória, aquele que nós havemos de glorificar através dos seus feitos poderosos que se opera em nós, é aquele que é digno, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos concede a paz que excede todo entendimento, guardando mente e coração em Cristo. Por isso perseveramos, segundo ele tudo opera e nos capacita, porque ele é o fato de não sermos consumidos, e a sua infinita bondade e misericórdia que se renova a cada manhã. Por isso devemos perseverar sempre, segundo aquele que tudo opera e executa. Acatai as advertências do seu Espírito, para que permaneça no caminho e para que os dias vão bens e longos nessa terra, ainda alcance a vida vindoura. A única forma, porque somos pó, assim como somos feitos da terra, voltaremos para a terra. O Espírito volta para ele, o Hades, a morada dos Espíritos,
apartados de Deus eternamente, porque haverá de morar com Ele nas regiões celestiais somente a alma daqueles que perseveram nas mesmas obras de justiça, juntamente com a fé em Cristo Jesus. Os demais, aqueles que têm a fé segundo o paganismo, os incrédulos, os imorais, os bruxos, os feiticeiros, curandeiros, aqueles que seguem segundo as orgias, os homossexualismos, Deus criou Adão e Eva. O que passar disso é procedência maligna, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Assim como aqueles que vivem, os roubadores, os injuriadores, aqueles que proclamam contendas, os fofoqueiros, aqueles que perseveram em tudo quanto é espécie, doutrinas de demônios, aqueles que fazem da mensagem da cruz, nenhum deles, os impuros, haverão de herdar o reino dos céus, porque rejeitam aquele que podia lhes perdoar os pecados, as transgressões, e para que nasça nova criatura segundo os comportamentos e atitudes do qual o Senhor agrada, e alcance a vida vindoura. Mas a palavra diz que tudo tem um tempo e um propósito apropriado debaixo do sol, do qual ele traz juízo, até mesmo os ímpios para o dia do juízo, ainda até mesmo aqueles que praticam o ministério da iniquidade, do qual a porta lhe foi fechada. Sim, aqueles que a palavra diz que por um tempo venceriam seus santos, mas chegou o tempo de indignação, o tempo de ira do Cordeiro, onde a porta foi-lhe fechada. Eles batem e não encontram segundo a porta excelente da graça que nos foi aberta, para que recebam o seu próprio galardão segundo as suas maledicências, aonde perseveraram segundo o entendimento de próprios olhos, suas próprias mentes e ilusões, não perseveraram segundo a mentalidade de Cristo, e não tampouco sendo purificados segundo a palavra, que é a água viva e eficaz, transformada no vinho novo, vinho definitivo. Por isso ficaram presos em doutrinas, por cerimoniais, por elementos e purificações exteriores impossíveis de o manter com o coração puro. Por isso estão com o nome riscado no livro da vida. Ainda relata-se que há um remanescente dos filhos de Levi que serão purificados, assim como o crisol é para o ouro, fogo para a prata. Ele esquadrinha a intenção do coração e os prova com fogo, aonde se queima a unção que despedaça todo o jugo, se queima toda obra que persevera segundo a maledicência. Mas é necessário perseverar dia após dia, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Ele é aquele que tudo contempla e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Por isso, em mais um dia perseverai nas mesmas obras, nas obras de justiça, sendo seus imitadores. Ele sim é o elo da perfeição, ele é o único justo e nos justifica. Nós não justificamos a nós mesmos. Ele dizia àquele povo incrédulo, religiosos: vós sois aqueles que buscam honra e glória de homens, e assim faço, nada sou. Por isso não procedemos desta forma. Tem quem nos glorifica através do Espírito pronto e preparado, aquele que é a imagem, a glória do Deus Altíssimo, que se fez um através do Filho, o Deus único e verdadeiro, do qual ele não despreza um coração contrito e arrependido, e faz morada em nós e opera o seu efetuar e querer, da qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com o seu oleiro e dizer: porque fazes assim? Porque segundo a graça, ele é aquele que disse: se eu não tivesse vindo e feito estas obras, não haveria ninguém como culpado, mas como ele veio e cumpriu, assim como ele disse: Pai, se possível, me passa desse cálice,
mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele é aquele que bebeu do cálice, assim como alguns queriam beber, e ele dizia: vós não podeis, porque ele, sendo a primícia da ressurreição, ele diz: todo aquele que negar a si mesmo, todo aquele que carregar a sua cruz, todo aquele que me seguir, também beberá do cálice. E assim nós procedemos, fazendo a comida e a bebida do Pai, assim como o Filho fez. Atualmente fazemos a do Filho, porque o Pai disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, que me recomprazo, fazei tudo o que ele disser. E assim nós, sendo seu irmão e amigo na adversidade, quando anunciamos a verdade, o arrependimento, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. Todo aquele que se alcança a sua infinita e misericórdia e benignidade, bem-aventurado aqueles cujas transgressões e multidão de pecados lhes são perdoados, e nova criatura é, e agora, uma vez sendo santificado e purificado dia após dia, do qual a palavra diz: aquele que estiver santificando, santificai enquanto há tempo; aquele que estiver purificando, purificai enquanto há tempo. Mas aquele que estiver na imundícia, suje-se ainda enquanto há tempo, da qual a palavra diz: há uma geração que se considera limpa, mas não lava da sua imundícia, porque não tem aquele que podia os purificar e os santificar. Aqueles que rejeitam aquele que tudo opera, e por isso, por rejeitar e fazer da mensagem em vão da cruz, os filhos da desobediência, aqueles que seguem com o espírito do erro e mundano, trazem a ira do Cordeiro sobre as suas moleiras, da qual ele galardoa. Ele é aquele que diz: trago o galardão sem demora. E assim ele está a operar em mais um dia sobre todo o mundo. Contemplai os seus feitos assombrosos sobre o céu e sobre a expansão, sobre a terra, da qual ele derruba os montes, entulha os vales, aplana os caminhos para sua vinda. Prepara um pequeno rebanho, um povo bem disposto, unido numa só fé, num só coração, num só propósito. Por isso, contemplai o seu agir em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.